Capítulo 26. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6, formando outra peça. Ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura, de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta coloque outra cobertura, feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul. E ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte. E 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações. E mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada, com figuras de querubins.
Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança, no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Jó. Capítulo 40. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado, e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Behemoth, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como o boi. Mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta, e fica tranquilo mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha? Jó. Capítulo 41. E, quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele, como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo, a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele,
e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém, no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras, que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco, ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados, o medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha, e o bronze, como o pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha, ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo e entre todas as feras orgulhosas ele é rei. Jó. Capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó.
Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira, de Querem-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. E morreu bem velho.